Bom dia, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Deus te abençoe. Eu não gosto muito de pedir isso, mas é muito importante que você se inscreva em nosso canal e, se gostar do nosso conteúdo, dê um like para ajudar a divulgar o nosso conteúdo, o nosso trabalho. Muito obrigado. Hoje eu vou lhe mostrar a linha do tempo de um programador de computador, usando para isso a minha própria experiência, a minha trajetória como analista e programador, desde o início, quando eu comecei minha carreira, no ano de 1976, programando os mainframes. Vou explicar aqui para os mais novinhos. Mainframes eram os computadores enormes, na época eram tão caros que os fabricantes sequer disponibilizavam para... vendiam. Eles somente alugavam, tá? Então, vamos lá. Vou começar com um pequeno resumo aqui da história dos computadores, para depois entrar na minha história, tá? A história do computador evoluiu de calculadoras mecânicas no século XVII para sistemas eletrônicos complexos. Marcas principais incluem a máquina de Babbage, eu acho que é assim que se escreve, né, de década de 1820. A ENIAC, que surgiu em 1946, com válvulas, e a invenção do microprocessador em 1971, impulsionando a era dos computadores pessoais, os nossos PCs, que surgiram a partir da década de 80, com destaque para a Apple e a IBM, o IBM PC, né? Vou falar aqui um pouco das gerações, que a primeira geração na época da Segunda Guerra Mundial, primeira geração foi de 1940 a 1956. Eram computadores a válvulas, enormes como o ENIAC, que tinha 180 metros quadrados. A segunda geração, de 1956 a 63, já usavam os transistores mais rápidos, eram menores os computadores e eficientes. Depois veio a terceira geração, que foi de 64 a 71, que já usavam os circuitos integrados, nossos conhecidos chips, que aumentou o processamento, poder de processamento e a redução de tamanho ainda mais, né? A quarta geração foi de 71 a 80, já usando os microprocessadores, né? O computador inteiro em um chip, que o mais importante foi o Intel 4004. E a quinta geração, que de 1980 até hoje, né? Que são os computadores pessoais, o Apple II, o IBM PC, surgiu a internet e agora a inteligência artificial, né? É um dos marcos da história. Em 1822, o Charles Babbage projetou a primeira máquina diferencial, né? Que foi considerada a primeira calculadora automática mecânica, né? Em 42 surgiu a Ada Lovelace, que escreveu o primeiro algoritmo, ou seja, foi a primeira programadora de computador conhecida, que ficou conhecida como a primeira programadora de computador. Em 41, o Z3, de Conrad Zuse, é considerado o primeiro computador digital funcional. Em 81, a IBM lança o seu primeiro PC, estabelecendo o padrão do mercado, né? Da época. O sistema operacional foi inclusive o MS-DOS, que era o sistema operacional em disco, né? Aí do Bill Gates, que a partir daí foi quem mandou
no mercado até hoje, né? Isso depois surgiu a Apple que começou a concorrer com a Microsoft, com o sistema operacional do iOS, que são os computadores da Apple, né? Bom, eu comecei em 1976 no Denox, programando o mainframe da Boros. Lá o nosso CPD, para você ter ideia, tiveram que rebaixar o espaço lá do térreo, onde iria colocar os computadores, tiveram que rebaixar o teto em quase 1 metro para poder caber o computador. Né? Porque o prédio lá tinha o mezanino para o primeiro andar, não podia subir o primeiro andar para cima, tiveram que cavar o chão, quase 1 metro para poder o computador caber lá dentro. Era esse monstro aqui, que para você ter uma ideia, pro técnico da manutenção nele tinha que entrar dentro dele, né? Tinha o computador, né? Um deles da Boros, o mainframe B5000 de 1961, computador B25, a placa de memória era do tamanho de uma mesa de bar, o disco era do tamanho do pneu de caminhão. Você vê o disco aqui, o disco. E os terminais eram preto e branco, né? Computador da Boros, né? Aí, olha, o tamanho do computador, comparado com o tamanho do técnico, como eu lhe disse, eles abriam a porta do computador, tirava a tampa e entrava para poder tirar a memória com alicate industrial, né? E nós, pobres programadores sofredores, que é a primeira geração que a gente pode dizer que é o inferno, né? O inferno dos programadores. A vida de programador, nessa capítulo 1, que é o inferno dos programadores, naquele tempo a vida de um programador de computador era do verdadeiro inferno. Porém, foram os meus tempos áureos em relação à grana, ganhar dinheiro. Com uma mão de obra especialíssima naquela época, a quantidade de profissionais especializados nessa área era muito restrita. Nessa época, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, tinha um curso chamado Processamento de Dados, novíssimo. Era tão novo em 1976 que a universidade tinha apenas uma turma formada nesse curso, ou seja, a primeira turma de formandos em processamento de dados. Sem falar que a maioria dos formandos se inscreveram para vestibular do curso por mera curiosidade, porque não tinha a menor ideia do que se tratava. Se não me falha a memória, a palavra computador sequer constava no dicionário. Se alguém falasse para qualquer pessoa que trabalhava com computador, a pessoa ficava voando. Um exemplo meu sogro foi um que, quando falei que trabalhava programando computador, foi logo me perguntando: o quê? Diabo é isso? Esse tal computador? Deixa eu ver aqui se eu acho. Pronto, tá aí. Esse é o Boros B1700, que foi o primeiro que eu programei, B1700. Outra coisa, a maioria das pessoas da primeira turma de processamento de dados da UFC terminou o curso sem saber patativa, não sabia patavina nenhuma. Passou nas provas na base da Decoreba, porque sequer tinha acesso ao computador, só teoria. Veja como era monstruoso
os equipamentos que nós usávamos naquele tempo. Veja que o técnico da manutenção do computador tinha que entrar dentro dele para retirar os componentes para dar manutenção. As placas de memória, por exemplo, veja que o disco rígido era do tamanho de um pneu, de pneu pequeno, de um carro popular. E tinha capacidade de 65 mega. Entenda, 65 megabytes. Hoje, o celular mais, vamos dizer, mais fuleiragem que tem, já tem memória de 128 mega. Né? Capacidade que nem o celular de hoje usava, porque já era, na época, hoje nós estamos na era dos gigabytes, né? Que é 1000 vezes, 1000 vezes 1 mega, né? 1 giga é 1000 vezes 1 mega, né? Voltando ao aprendizado de programação, quando a turma da UFC tinha muita teoria e nenhuma prática, eu, por outro lado, quando entrei no DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contas Secas, fui lotado no CPD, que era o Centro de Processamento de Dados. Departamento equipado com um computador B1700 da Boros, uma máquina IBM perfuradora de cartão e outra para classificar os cartões por um conjunto de 8 números, as primeiras posições de cada cartão perfurado. Né? As pessoas da minha geração conhecem bem esses cartões porque quando iam numa agência lotérica fazer uma fezinha na loteria esportiva da Caixa, o jogo era feito em um cartão que perfurava os números com um palitinho de fósforo. Ninguém tinha a menor ideia como aquele cartão perfurado seria processado, mas sabia que tinha que perfurar o quadrinho do ganhador, do empate de cada jogo da rodada. Aqui a máquina perfuradora, quando a gente escrevia aqui o código dos programas nesse formulário, era escrito mesmo, com lapiseira a gente ia escrevendo o código, programando na cabeça e jogando para o papel. Aí levava os cartões perfurados, se esses cartões aqui, levava ele perfurado para essa máquina aqui, ela lia o cartão e ia gravando cada cartão que era lido, ia gravando um registro um atrás do outro, né? Atrás do outro, para gerar o arquivo final, que depois era levado para essa leitora de cartão, que gerava o arquivo final, com os cartões classificados na ordem que eram recebidos, né? Aí depois esse arquivo gerado ia para o computador, que lia o arquivo, compilava, fazia um compilado dos registros linha a linha e gerava uma listagem nessa impressora que era o tamanho de um freezer horizontal que a gente tem hoje, um freezer horizontal de 2 portas, de 2 tampas. Lia e gerava a listagem nesse formulário contínuo, né? Que no final era uma listagem mais ou menos como essa aqui, que a impressão era isso aí. Isso é um código COBOL, é um código impresso na impressora, um código impresso, código do programa que foi escrito em COBOL, né? Foi escrito em COBOL, né? E depois a gente a compilação gerava
A compilação imprimia e a compilação detectava, inclusive, que é a compilação feita por um programa específico de COBOL, que interpretava cada comando, ou seja, cada linha era um comando. E ele gerava a listagem, marcando inclusive os erros, que a gente, pela linha, o número que as 8 primeiras linhas as 8 primeiras colunas de cada linha era o número que classificava o arquivo. E a linha que dava erro, a gente detectava o erro, corrigia, imprimia o cartão com o número daquela linha, com o novo comando corrigido, levava novamente ao computador, que compilava novamente, substituindo as linhas de erro pelos novos cartões que foram enviados com as correções e compilava novamente. E dessa forma a gente ia depurando cada programa até a listagem sair limpa, sem nenhuma linha com erro. Aí depois é que vinha o sacrilégio da gente testar o programa. Aí é que, quando a gente executava o programa, é que a gente detectava se ele tinha executado exatamente o que a gente tinha programado ou se a gente tinha programado alguma coisa distorcida que ele não estava executando os comandos como a gente queria para fazer o que o programa deveria executar. E nessa ladainha a gente levava às vezes dias para deixar o programa feito, o programa todo depurado e fazendo exatamente se era um programa para fazer determinados cálculos, atualizar determinados arquivos, o programa tinha que fazer direitinho até o final, para que um sistema pudesse, na hora de calcular o salário, hora extra, faltas, férias, 13º, na hora de sistema de folha de pagamento, fazer um cálculo desse para gerar o lerite lá, o contra-cheque do funcionário, os cálculos saíssem tudo redondinho, tudo direitinho. E assim era. Então essa fase aí foi realmente uma fase que a gente trabalhava muito. Um programador de computador praticamente morava, dependendo naquela época de inflação alta, que estava sempre havendo mudança na contabilidade, na folha de pagamento, nos demais sistemas de faturamento, a gente praticamente morava na empresa. Ia em casa tomar um banho, dar um beijo nos filhos e voltar, dormia na empresa, porque tinha prazo para entregar aquelas mudanças que foram feitas pelo governo ou pelo sistema. E a gente praticamente morava dentro da empresa. Então era um inferno. Por outro lado, a gente ganhava um dinheirinho bom, porque a gente era muito bem valorizado. Tinha tão pouco profissional dessa área na época, que quando uma empresa resolvia se informatizar, ela tinha que tirar funcionário das outras empresas, porque era difícil encontrar alguém desempregado dessa área. Então eles faziam propostas. Foi um inferno na minha. Trabalhei 38 anos na Domus, do grande meu patrão Elano Paula. Trabalhei 38 anos lá, mas a minha vida lá era um inferno, porque vez por outra eu estava recebendo propostas irrecusáveis, eu tinha que ir a ele. Ao invés de largar o emprego e ir para outra empresa, eu ia falar sempre com ele que tinha recebido uma proposta e discutia, e assim fui ficando na mesma empresa por 38 anos, que ele sempre, quando não cobria, ele alinhava o meu salário com o que estavam me oferecendo e me segurava lá na empresa. E assim foi a minha vida lá. Mas muito bem, ainda no Denox, quando eu ainda estava no Denox, a coisa começou a melhorar um pouquinho. Começou a melhorar um pouquinho para nós programadores, que foi quando começou a era digital.
quando apareceram os computadores da Marinha, que era o computador Cobra, da marca Cobra, né? Que eram os primeiros, o Cobra 400 que o Denox adquiriu, que nós abandonamos então o cartão perfurado e passamos a digitar os comandos, os lançamentos contábeis, os lançamentos da folha de pagamento, os sistemas financeiros e os nossos programas também, quando a gente abandonou inclusive o formulário lá do COBOL e a gente já passou a programar direto no terminal do Cobra 400, já ia digitando, foi quando surgiu o termo digitar. A gente começou a programar direto no Cobra 400, que ele já ia digitando, ele já ia gerando um arquivo que a gente copiava depois para uma fita magnética e já levava lá para o Boros, para o mainframe, a fita magnética. E o programa lá passou, ao invés de ler o cartão, passou a ler a fita magnética. E aí começou a dar uma melhorada, né? Que inclusive eu tive que me atualizar com o Cobra 400, porque a linguagem de programação que a gente usava para receber a digitação dos dados nesse Cobra 400 era a programação TAL2, era uma linguagem chamada TAL2, 2 em algarismo humano, né? Eu parti para a segunda linguagem de programação usando essa linguagem, né? Que dessa vez estudar os enormes manuais totalmente em inglês e a tiracolo de um dicionário inglês-português, eu mandei bala. E pouco tempo depois já estava codificando meus primeiros programinhas em COBOL usando essa linguagem TAL2, né? Coisa que nem o Bill Gates e muito menos o Steve Jobs nunca fizeram. Tudo que aprendi na minha vida, de programador até hoje, foi de forma autodidata, né? Não existia na época muitos cursos para lhe ensinar, você tinha que aprender na marra, né? Programação COBOL, que era feita uma linha usada a lapiseira e os formulários apropriados de programação, que a gente ia escrevendo o código naqueles formulários lá, que eu lhe mostrei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o formulário. Pronto, aí esse formulário. Você vê essas 8 primeiras colunas, era o número do cartão, e aqui a gente ia escrevendo o código, né? E aí foi dando uma melhorada, né? Escrevendo os programas aí, usando a linguagem TAL2, aprendi a fazer os programas de entrada de dados em TAL2, e que era uma linguagem boa, que os formulários que você vê hoje para preencher um formulário nos sites da internet ou em alguns sistemas desktop que eu continuo fazendo, esses formulários a gente escrevia em TAL2, que era só uma tela verde com as letras brancas, né? E os campos para você preencher eram os campinhos brancos também, as caixinhas brancas, e a gente escrevia os textos de cada caixinha, nome, endereço, telefone, a gente escrevia o textozinho em cima e botava o formuláriozinho, a caixinha de texto embaixo, e o programa recebia aqueles dados, e quando a gente tinha um botão para a gente gravar o que tinha sido preenchido no formulário, a gente criticava cada campo, se era um campo de data, a gente testava se era uma data válida, se era um campo de valor, a gente testava se só tinha números lá, se alguém digitava a letra, a gente não deixava, e assim foi a minha vida, né? Programando e sofrendo feito um danado, até chegar, depois que entrou o TAL2 com o Cobra 400, a gente foi se digitalizando até chegar à década de 80, quando chegou a internet
Depois veio da internet os smartphones e nós passamos a já uma outra fase da vida, que é a que eu estou hoje. Hoje eu estou já desenvolvendo numa linguagem específica para criar esses aplicativos Android que você usa aí, como eu tenho esses quatro, são 4 aplicativos em exemplos que eu dei, aqui uma agenda de prestador de serviço, que roda no Android. Tem 2 joguinhos, aqui um jogo aqui da Forca, aqui, com palavra cruzada. Tem um joguinho aqui do Multinumbers, que é um joguinho para você ir cobrindo os quadrinhos que tem os mesmos números, ele vai somando e você vai brincando até chegar ao final. E tem esse último aplicativo que eu estou desenvolvendo agora atualmente, que é uma espécie de Facebook, mas para pet, né? Que eu chamei de Pet Amamos, que é amamos em latim, né? Pet Amamos, onde você pode cadastrar lá o seu pet, o seu cachorrinho, o seu gatinho, e ir atualizando lá os dados, botando as gracinhas dele, atualizando e interagindo com outros usuários que porventura venham a usar também o aplicativo. E inclusive estou na fase de criar, você pode seguir os seus amiguinhos podem seguir você, o seu pet, e dependendo do tamanho de quantidade de seguidores que você tem, você pode, inclusive, na época que o seu amiguinho tiver na fase lá do cio, querendo dar uma cruzadinha, você pode procurar na rede pessoas que tenham pet que seja da mesma raça do seu e do sexo diferente. Se você tem um petzinho macho, você diz, meu petzinho está querendo namorar. E o aplicativo vai procurar para você pessoas que moram na sua cidade, no seu bairro, de repente até um vizinho que tem um pet que seja da mesma raça do seu, mas que seja uma fêmeazinha. Aí você já abre, o aplicativo já abre uma brecha aí para você entrar em contato e propor lá o seu seguidor, o seu amigo, de fazer um encontro aí dos seus bichinhos. Então essa foi a minha vida como programador. Até hoje estou aposentado desde 2022. Fechei a minha empresa, que eu tinha aberto em 1986, que prestava serviços, tanto desenvolvendo sistemas que rodam no Windows para computadores de empresas, desktop. E hoje estou, fazendo aplicativo porque é uma coisa que eu gosto. Então, para mim, é uma cachaça. Continuo fazendo esses aplicativos que eu boto, inclusive, gratuitamente lá no site da minha empresa, que é https://giietecnologia.com.br. É a G2E Tecnologia, 2 em algarismo romano, que são 2 Is. giietecnologia.com.br. Lá você vai encontrar todos os meus aplicativos gratuitamente, você pode baixar. Tem inclusive um aplicativo que eu criei, o primeiro, quando eu resolvi entrar nessa área, que foi um bingo virtual. É um bingo que quando você baixa o aplicativo do bingo para o seu celular, ele passa a ser uma cartela do bingo. Você se cadastra lá e quando você se cadastra, você já recebe uma cartela, dentre as 1.500 cartelas disponíveis para cada bingo. Ele pega aleatoriamente uma cartela e já reserva para você. E o administrador do bingo pode usar um sistema desktop, que aí já é no computador. Que o sistema administrador, o que ele faz? Você vai lá e cria uma rodada. Eu vou fazer uma rodada de bingo no domingo próximo, às 3 horas da tarde. Aí você avisa para todas as pessoas que você tem lá no desktop, você tem a relação de todas as pessoas que baixaram o aplicativo e instalaram no seu celular e fizeram o seu cadastro. Ele tem a relação de todas essas pessoas, então ele pode entrar em contato com cada um dizendo, olha, vai ter bingo 3 horas da tarde no próximo domingo. Então as pessoas
quando for 3 horas da tarde do próximo domingo, chama o aplicativo e clica lá no botãozinho de acompanhar o sorteio das pedras, e o administrador clica no botãozinho lá do desktop dele, sortear o bingo. E o sistema vai sorteando cada pedra, e o aplicativo do celular, que é a cartela no módulo de acompanhamento, vai inclusive falando, mostrando a pedra que foi sorteada e falando I10, N40, ele vai dizendo o número, e o de todos os cadastrados que estão participando dessa rodada, o que preencher a cartela em primeiro lugar, o sistema para e avisa, olha, fim de jogo, foi o Zezinho Pereira que bingou, né? E aí vocês, aí o administrador com o grupo, vocês resolvem como é, vamos brincar, vamos fazer só de brincadeira ou vamos cada um contribuir aí com 5, 10 reais para o ganhador levar a bolada no final? Bom, então aí, entre lá no site, https://giie-tecnologia.com.br e veja lá os aplicativos, você pode baixar gratuitamente, ok? Então, se você chegou até o final aqui, deu like, se inscreveu no canal, que eu vou estar sempre fazendo, você pode ver se inscrevendo no canal e visitando o canal, você vai ver todos os vídeos que eu tenho lá, inclusive vídeos demonstrando esses aplicativos que eu lhe falei, né? E outros vídeos lá, como eu disse, que o meu canal é de tudo um pouco do Ernesto, onde eu falo de artes plásticas, de tecnologia, de música, né? E tem música, tem lá aulas de violão que eu coloquei lá, e tem várias outras informações, músicas de colegas cantando. Vai lá, visite o site, visite o canal, e se você gostou, se inscreva e deixe seus comentários lá, peça-os. Inclusive, tem uma playlist de karaokê que eu sempre falo lá, se você quer o karaokê de determinada música, é só você lá deixar nos comentários lá a música que você está querendo que eu faça, eu crio o karaokê e posto aqui no canal, e você vai usufruir desse karaokê para fazer bonito aí, juntar os seus amigos e a sua família quando estiverem reunidos fazendo aquele churrasco com aquela cervejinha, tá bom? Muito obrigado, Deus lhe abençoe e eu lhe espero no próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado, tchau e Deus te abençoe.